Terceiro projeto de lei e último. Projeto de lei número 9 de 2025. A ordem, vereador Abelardo. Gostaria de entregar sobre o pedido de vista, minha justificativa. Mental, tem 1 minuto. A secretaria vai fazer juntada. Projeto de lei número 9 de 2025, de iniciativa da vereadora Érica da Liga do Bem, que altera o inciso 15 do artigo 5º da lei número 6.315, de 4 de março de 2022, que institui a política de bem-estar de animais domésticos, controle populacional de cães e gatos, estímulo à posse responsável e incentivo à adoção de animais e à proteção de animais domésticos e da outras providências. Discussão e votação únicas, quórum maioria simples, com pedido de vista pelo vereador Abelardo. Está aberto o painel para discussão. Vereadora Érica, enquanto se inscrita, tem 15 minutos para discussão do projeto. Então, esse projeto que está retornando aqui para que a gente possa ter um entendimento melhor sobre o assunto, né? Então, no projeto de lei, existia um texto que falava, para a gente recapitular para quem não assistiu. No primeiro texto, né, quando a lei foi criada, o texto ficou assim: mantê-los, é considerado maus tratos, mantê-los permanentemente em correntes curtas ou meios de contenção similares que os impeçam de expressar seu comportamento natural. Aí, como a gente sempre fala, a ideia foi tentar colocar algumas coisas alguns momentos em que o animal pudesse ficar preso, né? E que isso não significasse maus tratos para o tutor. E, nesse entendimento, nós teríamos uma boa colocação do texto, que foi a alteração. Porém, as pessoas, elas, infelizmente, não se utilizam, né, dessas brechas, como a gente chama, para o benefício do animal. Elas utilizam das brechas para benefício próprio. E, nisso, o animal sofre. E nós estamos aqui falando de maus tratos, né? Então, na mudança do texto, que foi proposta pelo vereador Sargento Laudo, o item foi alterado para mantê-los presos em correntes ou objetos assemelhados, exceto quando em circulação com o tutor, portando corrente, guia ou similar, ou quando o proprietário do animal estiver em sua residência e seja estritamente necessário, por motivos de segurança ou ainda de maneira pontual e mais breve possível, para atividades temporárias, como a de limpeza do local, obra no canil, pelo tempo necessário à execução do serviço. Então, aí foi colocado aqui que a pessoa poderia o animal poderia estar em corrente quando ele estivesse passeando, quando a pessoa vai limpar o quintal, quando ele vai sair com o carro, né, que é de maneira temporária. Tudo isso realmente seria muito legal. Porém, né, o que acontece? Quando o Departamento de Proteção Animal ele recebe uma denúncia com fotos, com vídeos, com datas. Normalmente, a gente sempre instrui as pessoas, já que vai fazer a denúncia, já tenta juntar as provas para que seja mais fácil, né? Mas, muitas das vezes, não é possível. Então, assim, eu sei que aquele animal fica na corrente o tempo todo, mas eu não consigo provar que aquele animal fica na corrente o tempo todo. E aí, a pessoa ela se utiliza dessa brecha da lei para manter o animal. Porque, quando o Departamento de Proteção Animal ele vai até o local da denúncia para constatar que o animal está preso, a pessoa fala: mas eu só prendi agora, né? Eu já estou soltando. Mas então, assim, ela acaba burlando a lei nessas condições. Então, o que está sendo proposto é que, no texto, só para que as pessoas entendam bastante isso aqui, mantê-los permanentemente em correntes curtas ou meios de contenção similares que os impeçam de expressar seu comportamento natural. Então, assim, quem vai definir se o animal pode estar, de alguma forma, preso, que aquilo é correto ou não, é o Departamento de Proteção Animal, é a Polícia Civil ou a GCM. Então, esse texto, ele dá para o departamento, para a GCM, para a polícia, o entendimento.
que são eles que estão indo a campo, né? São eles que visitam a casa, são eles quem tem que determinar se o animal, aquele animal, está em condição de maus tratos ou não. Não somos nós, munícipes, que olhamos a lei, né, e falamos, olha, eu acho que aquele cachorro ali ele está sofrendo maus tratos, porque ele está passeando. Não somos nós que definimos. Então, assim, dentro do texto que a gente quer mudar, quem define maus tratos é quem trabalha com isso, que é o Departamento de Proteção Animal. Então, como a gente vai saber se o animal está sofrendo maus tratos, se eu nunca passei naquela rua, se eu nunca vou para aquele bairro, se quem sabe é quem denunciou. Quem verifica é o departamento. Então, assim, é simples, gente, não tem muita discussão para essa mudança, entende? Então, assim, aí a desculpa assim, tem gente que prende em corrente porque o animal está no cio, né? Ah, minha cachorra entrou no cio, daí eu estou tendo que prender meu cachorro na corrente. Castra, porque hoje, pela lei de proteção animal, é obrigatório castrar. Então, não tem desculpa para falar, nossa, mas o cachorro está preso, porque se eu soltar, ele pega a cachorra. Gente, pelo amor de Deus. Né? Isso nem poderia estar acontecendo, mas, ok. Hoje nós temos castração gratuita na cidade, né? O município, ele tem esse benefício para a população, então não tem desculpa. Tem gente que prende para sair com o carro. Mas, como eu falei, seria muito legal se ele só prendesse um pouquinho, tivesse o trabalho de voltar, abrir o portão, soltar o cachorro e depois ele tivesse o mesmo trabalho de fazer de novo isso. Mas é claro que se eu estou prendendo o cachorro na corrente para eu sair com o carro, eu não vou voltar para soltar ele depois, para depois eu ter que fazer tudo isso de novo. Eu largo ele lá preso na corrente, faço tudo o que eu tenho que fazer e depois volto para casa. Então, assim, numa dessas, meu cachorro ele se enforca, ele se machuca, né? Então, assim, você nem está na casa para saber o que está acontecendo. E, então, eu falo, aí o que a gente tem que fazer? Criar um ambiente, né, para que o animal fique preso de uma forma que ele não se machuque, não na corrente. E até expliquei, falei que tem animais que eles ficam em correntes tão curtas que eles não conseguem chegar ao pote de água ou ao pote de ração. Tem cachorro que fica preso em guia, presa no alto, que não consegue deitar. Ele, às vezes, não consegue nem sentar. Então, assim, é o extremo do absurdo, entende? Não importa se ele ficou 5 minutos, 10, entendeu? Ele não pode ficar preso. E essa é a questão. E também tem gente que prende porque o animal é bravo, né? Então, assim, primeiro que a gente sabe que o animal só é bravo porque o tutor criou essa condição. Então, normalmente, culpa do tutor, né? E aí, quem que vai ser penalizado com isso? O animal. O tutor ensinou tudo errado, não adestrou, não fez o que tinha que ser feito, ensinou o animal a ter aquela condição e agora, para controlar, ele põe na corrente. Então, assim, está beneficiando somente o tutor, nunca o animal. Então, essa é a grande questão assim, que a gente está discutindo. E, na verdade, o que eu falo que é muito importante todo mundo hoje é protetor, fala de animais, isso, aquilo, mas só quem vive o dia a dia, só quem passa pelo momento de ter que pular um portão, de ter que invadir uma casa. Gente, são centenas de vídeos, imagens, fotos, todos os dias que quem é da proteção recebe, de situações que são inacreditáveis, inacreditáveis. E, nessa hora, essas brechinhas da lei, elas tiram do tutor a responsabilidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente está evoluindo tanto, né? A gente está crescendo tanto para tudo, né? Mas principalmente para a causa animal. Criando leis, colocando, não deixando mais os animais viverem do jeito que as pessoas entendiam antigamente, né? As pessoas mais velhas entendiam de um jeito. As pessoas, elas precisam passar por essa evolução de que o animal hoje faz parte da família. Né? Ah, eu quero que o meu animal fique lá fora. Ok. Tem gente que não gosta de animal dentro da casa, prefere o animal no quintal, mas é livre. É livre. Porque ninguém quer estar nessa condição de preso com uma corrente no pescoço. Né? Então, essa é a questão. Tá? Eu não quero ter razão em tudo, né? E nem sempre, e nem em nada, na verdade. Eu quero ter paz. Então, eu deixo à disposição dos meus colegas vereadores, o entendimento do assunto e o resultado dessa votação, para que, né, no entendimento de todos, definam se é bom ou se é ruim e quem deve tomar essa decisão. Obrigada, boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Abelardo. Tem 15 minutos. Esse projeto de lei, né?
que altera o inciso 15 do artigo 5º da Lei número 6.315, de 4 de março de 2022, que institui a política de bem-estar de animais domésticos, né? Bem-estar, controle populacional de cães e gatos, estímulo à posse responsável, incentivo à adoção de animais e à proteção de animais domésticos e da outras providências. Eu já começo aqui, quando a gente lê, né, política de bem-estar de animais domésticos, aí a gente vem aquela pergunta, né, daqui a pouco eu entro em relação à mudança, aquela pergunta, a gente fala em bem-estar, será que é bem-estar do animal ele estar num shopping? Será que é bem-estar do animal ele estar num show, com música estourando o ouvido? Será que é bem-estar do animal ele estar numa lanchonete querendo sair, e a pessoa às vezes amarra até no pé e puxa, segura ele no colo? Eu, no meu ver, é legal, é bonito, mas se for ver também, não é um bem-estar. Isso seria para mim um maus tratos, né? Sendo imparcial. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque nós precisamos saber o seguinte: o munícipe, o ser humano gostar de levar o cachorrinho, né? E geralmente aqueles cachorrinhos caríssimos, nunca um vira-lata. Ele ir no shopping, ou o cachorro ele prefere estar num shopping, chão liso, ali urinando no chão, às vezes tendo que urinar em cima de uma cadeira, que eu já vi isso. Aí a pessoa acaba secando com pano, larga ali, não é desinfetado, uma criança põe a mão. Então, se a gente for ver alguns itens com imparcialidade, isso deveria ser, no meu ver, punido por maus tratos, né? Essa é uma preocupação muito grande. Pode notar aí em show, né, altíssimos, barulho, cachorro assustado. E aí a gente fala de assustar o cão com fogos de artifício. Então, você vê que não tem uma coerência. Você vai no shopping, estava tendo lá show lá de carnaval e outros, eu mesmo vi lá, tinha 3 cachorrinhos que até assustava, mas estava ali, porque o dono queria que o cachorrinho estivesse ali. Aí é o seguinte, eu novamente, eu dou os parabéns aí na mudança que teve, através do vereador Laudo, né, gente com imparcialidade, quando ele fez a mudança, né, para essa lei no artigo 15, que diz assim: maus tratos, mantê-los presos em correntes ou objetos assemelhados, exceto, olha que palavra-chave, hein? Exceto, quando em circulação com tutor, portando corrente, guia ou similar, ou quando o proprietário do animal estiver em sua residência e seja estritamente necessário por motivos de segurança, ou ainda de maneira pontual e mais breve possível, para atividades temporárias, como a de limpeza do local, obra do canil, pelo tempo necessário e execução do serviço. Aí vamos supor, a gente mudando isso aqui, se chegar uma visita, vereadora me corrija, se chegar uma visita, a gente for prender o cachorro, né, seja ele pequeno ou grande, né, que seja bravo, tirando esse exceto, vai ser crime, maus tratos. Aí fica a pergunta, e para sair com aquele cachorrinho na rua, com corrente ou similar, vai poder ou vai ser maus tratos? Então ficam as perguntas, por isso que eu vejo que nesse projeto que hoje existe, ele é rígido hoje, ele é rígido e ele é flexível para situações que possam acontecer de momento. Imagine você, repito, que tem um cachorro bravo, chega uma visita na sua casa, viu, não posso te receber porque eu não posso prender o cachorro. Porque está tirando o exceto. Como que vai fazer? Aí a justificativa de mudar, voltar na lei anterior, que muitos aproveitam da brecha para deixar o cachorro preso, aí pode chegar ali uma fiscalização, não, eu acabei de prender, mas espera aí.
Para que existe um veterinário, existe uma fiscalização, para saber há quanto tempo o cachorro está ali. Dá para saber. Ah, não dá para saber. Volta no outro dia. Depois de 2 horas, 3 horas, é fiscalização. Agora, não podemos, por causa de um ou outro, a gente prejudicar um todo na cidade. Não podemos fazer isso. É o que eu falo de algumas coisas, um exemplo aqui, meio saindo do assunto, proibido estacionar na catedral por causa de uma minoria. Ao invés de punir a minoria, nós punimos a maioria. Está errado isso. Muito errado. Então, esse projeto, se a gente mudar, aí sim eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Porque pelo que está aqui, num todo, se vê um cachorrinho preso numa corrente, a pessoa passeando, maus tratos. Vai ter que multar. E aí? Então é o que eu falo, nós estamos mudando uma lei rígida, e com exceções. E aqui a maioria dos vereadores, hoje, que entraram, não participaram. E eu volto aqui. No meu ver, é um desrespeito com todos os vereadores, inclusive, independente, o vereador Laudo que fez a lei. Ele fez a lei e muitos, inclusive, eu repito, da causa animal, criticaram. Aí depois, é verdade. Agora eu pergunto, não sou representante da causa animal, todos aqui ajudam no que dá. Agora, foi feito, como vai mudar algo envolvendo proteção animal, e existe vários protetores independentes, eles foram consultados nessa lei, foi feita reunião com alguém para saber se é benéfico, se não é. Por isso que eu falo, gente, eu quando vou fazer um projeto, eu tenho que ter pelo menos uma pesquisa, uma enquete, se aquilo é bom. Porque não é eu, vereador, falar, não, eu vou fazer essa lei e pronto. Gente, tem muitos protetores que têm 30, 40 cães. Imagine chegar uma visita, não pode amarrar nenhum. Porque daí eles vão ser considerados maus tratos. Ô, gente, então tem tudo isso. Então são detalhes que nós estamos aí mudando uma lei, no meu ponto de vista, piorando, entendeu? Se nós temos uma rigidez e uma flexibilidade, para que tirar a flexibilidade? Então fica esse ponto de vista. Eu não concordo em mudar essa lei. Vai de cada um. Porque trocar uma lei que é melhor, e foi aprovada unânime pelos vereadores passados, foi debatido, foi conversado. Eu sei aqui que na época tem vereadores que conversou com vários protetores independentes. Entraram, e agora, foi conversado com algum? Teve pelo menos aí, poderia, até uma audiência pública, nem que não viesse ninguém, mas expõe, deu oportunidade. Agora nós não estamos dando oportunidade. Dos envolvidos, dos que cuidam, que se sacrificam, não pode opinar. Então, eu sou contra, e voto contra a mudança de uma lei que já está excelente, para voltar uma lei que o quê? Vai dar problema sim. Porque, eu repito, voltando, para quem pode ter começado agora, não abre brecha de você receber uma visita e prender um cachorro. Não abre. E sendo que nós podemos aí fiscalizar, por isso que tem funcionários. Porque se tem dinheiro para cargos que foram criados, então tem que ter dinheiro para colocar mais fiscais. Ou não? Então, mexer numa lei com alegação, não dá para saber, aquela pessoa vai aproveitar. Não existe isso. Não existe.
Então, eu aqui, sinceramente, eu não sou a favor, cada um pensa o que quer, mas tirar o direito de alguém prender um cachorro, no mínimo, na hora que chega uma visita, e aqui na lei atual já permite, isso aí é voltar para trás, não ir para frente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Ielo, tem 15 minutos para a discussão do projeto. Boa noite novamente. Nós estamos discutindo hoje aqui se nós voltamos na lei anterior, que foi aprimorado por os vereadores, votado por unânime. Então, nós temos que analisar se, quando foi feita a lei e depois foi aprimorado, se esse aprimoramento não foi correto. Então, olha a nossa situação, Japa, Trigo, Zé. Nós temos que hoje avaliar se a votação que foi feita para aprimorar a lei, identificando que existe um excesso, uma situação que há necessidade de prender um determinado animal, momentaneamente, ou para uma visita que chegou, ou para lavar o canil, ou para fazer a limpeza da casa. Foi aprimorado a lei, votado por unânime. Então, nós estamos avaliando se nós temos que retroceder ou manter. E aí, eu não encontro justificativa plausível para que a gente faça voltar na lei anterior, porque existe a exceção. Existe a necessidade momentânea de prender um animal, e se ele for grande, como um pitbull, e ele precisa ser preso momentaneamente, há exceção. Se nós votarmos hoje, nós estamos considerando que a exceção não existe. Aquilo que foi votado por unanimidade, ela não existe. Ou seja, prender o animal, maus tratos. Ah, não, mas aí o policial ou o fiscal, ele tem dificuldade. Não cabe a nós isso. Cabe a nós saber que a lei tem a exceção. E essa exceção foi discutida nessa casa. Foi feita uma lei. Foi por unanimidade, gente. Então, vamos pensar o seguinte. Nós vamos, então, ajudar o fiscalizador, tirando a exceção. E se esse fiscalizador, por alguma negligência, não enxergar a exceção que aquele animal foi preso para fazer a limpeza do canil? Como que ele vai se defender? Ele vai defender ligando para vocês, vereadores, para mim, falar assim, mas eu só prendi o meu cachorro porque eu precisava, momentaneamente. Eu trato bem do meu cachorro, eu compro a ração, eu dou todo o carinho, minha família dá o carinho para o cachorro, para o cão, para o gato. Mas eu estou sendo penalizado porque a lei não me dá o direito de eu limpar o canil do meu cachorro. Não me dá o direito de prendê-lo momentaneamente quando chega a minha avó, a minha sogra, uma pessoa idosa que não tem a simpatia com aquele cachorro. Nós sabemos disso. Pode ser pequenininho, pode ser grande. Então, se foi feita uma lei, um artigo, e eu vou ler aqui o artigo. Mantê-los presos em correntes e objetos assemelhados, não pode. Tá, concordamos. Mas tem o exceto, quando uma circulação com o tutor, portando corrente, então ele não vai mais poder circular? O cachorro? É isso, Zé? É uma dúvida, né? Eu também tenho essa dúvida. Ele diz aqui que
Nós não vamos poder ter isso. Quando o proprietário do animal estiver em sua residência e seja estritamente necessário por motivos de segurança, ou seja, aquele animal pode atacar alguém e o tutor conhece o animal, ele gosta do animal, ele ama o animal, mas ele tem que prendê-lo momentaneamente para que ele não ataque. Às vezes pode ser um menino, que sempre a bola cai lá dentro da casa, e aí acontece o acidente, e às vezes fatais, como já aconteceu em Botucatu, animal mataram o seu próprio tutor, se não me engano, no Rio Bonito, recentemente. Para atividades temporárias, como a limpeza, precisa limpar. Se ele não tem uma portinhola para pôr o animal em outro lugar, ele prende. Quem decidiu isso foi a Câmara Municipal, votando que isso não é maus tratos. Então, a hora que nós estamos decidindo aqui, tirar esse artigo, nós estamos correndo o risco que haja injustiça de um tutor que trata bem seu animal, que ama seu animal, não possa momentaneamente amarrá-lo. O tutor conhece seu animal. Agora, se a fiscalização não consegue diferenciar, ela tem que se especializar. Ela tem que saber fazer as investigações. Não é fácil ser investigador de polícia, mas ele tem que saber que as leis que têm que ser cumpridas. Ele não pode fazer a vontade dele, invadir uma casa, por exemplo. Não, ele tem que seguir a lei. E aqui é o mesmo caso. O investigador, o fiscal, ele tem que se aprimorar e saber identificar aquele animal que realmente está sofrendo os maus tratos. E ele deve ser punido, quem faz os maus tratos. Mas nós não podemos permitir que pessoas que são tutores sejam injustiçados porque ele momentaneamente prendeu um animal. Como fica daí? A quem eles vão recorrer? Se a fiscalização identificou, você amarrou o animal. Agora, nós não podemos se basear em pessoas que usam da brecha da lei, porque foi um mal investigado. Ora, eu concordo com o que o Abelardo falou. Foi lá, identificou, viu que estava preso. Olha para o animal, analisa o animal, você consegue momentaneamente já entender que a situação ali não está em boas condições. É só ver a casa. Então não é difícil, não, na minha opinião. E eu peço aos vereadores, mantenha a lei. Ela não está errada. Esse artigo dá para aqueles que precisam limpar o local do animal, aquele que precisa prender o animal porque chegou a avó, chegou o vô. E aí ele não pode prender, senão ele está fazendo maus tratos. Bom, mas é maus tratos prender? Não é maus tratos prender o cachorro temporariamente. Só é maus tratos quando fica permanente e aquele animal é preso diariamente, constantemente, 24 horas, como a própria Érica falou, no sol, sofrendo, sem comer. Então, gente, vamos manter a lei como está. Foi bem pensado, foi aprimorado a lei. Eu vou votar contra essa mudança, porque eu entendo que é um retrocesso. Nós temos que entender que tem tutores que amam os seus animais, cuidam dos seus animais, mas momentaneamente precisa prendê-lo, por qualquer razão que seja. Então, gente, não é nada aqui ser favorável, não favorável, da base, não da base, não é isso. Eu fico pensando naquele munícipe
que teve que prender o cachorro momentaneamente. E aí a exceção está escrita aqui hoje. Não vamos mudar isso, não. Se a fiscalização não consegue fazer, ela que se aprimore, mas não mude a lei, porque senão nós vamos cometer injustiças. E aí, depois que a injustiça é feita, como é que conserta? Como é que ele vai? Como é que ele vai provar que ele não judia do seu cão, que não judia do seu pet? Vocês, o ano passado, né? Que foi votado, não me lembro agora, que votaram por unanimidade, vocês estavam certos, vocês estavam aprimorando a lei. Ela era abrangente, identificaram que ocorriam essas exceções, que para limpar o canil, para limpar a casa, momentaneamente, precisava prender o animal. Portanto, eu entendo que a lei foi aprimorada. E se nós tirarmos esse artigo, nós estamos regredindo. Nós estamos entendendo que aquele que prende seu animal para limpar o canil, ele é um mau tutor, ele está fazendo maus tratos. E ele não está. E não sou eu que digo, é a própria lei. A lei atual que está dizendo, não é maus tratos. Então, por que nós vamos voltar? Ela está aprimorada. Vamos votar contra essa mudança e não permitir que haja injustiças daquele que momentaneamente precisou prender o seu animal, porque ele até ama o animal e não quer que ele agrida ou possa agredir, ou possa fugir da casa e agredir alguém na rua. Então, ela foi aprimorada. Eu sou favorável à lei como está. Vou votar contra essa mudança, porque eu entendo que é um retrocesso. E eu não quero estar com a consciência pesada de pessoas que podem ser injustiçados, cuidam do seu animal, mas, ao mesmo tempo, podem ser incriminados, às vezes por uma desavença com um vizinho. Aí o vizinho denuncia, não, mas eu cuido do meu cachorro, eu cuido dos meus animais, mas aí, não, você prende ele. Sim, quando eu vou lavar o canil. Sim, quando minha mãe chega aqui. Depois ele está aí, você sabe disso. Mas a desavença com os vizinhos pode criar uma injustiça. Então, não vamos caminhar para isso. Vamos manter a lei como está. A exceção, ela é pequena. A lei é muito boa, como a vereadora Érica colocou. Muitas pessoas vêm para Botucatu para ver essa lei. Vamos manter como ela está. Não vamos permitir que possa haver injustiça de alguém que momentaneamente precisou prender o seu animal. Seja pequeno, seja grande, mas eu fico imaginando os grandes, que têm força para pular um gradil, que têm força para derrubar um adulto. Imagine uma pessoa mais idosa, imagine uma criança de 3, 4 anos, e aquele animal que o tutor viu que poderia atacar aquela criança e prendeu momentaneamente. E aí? Quem será responsabilizado? Portanto, vamos pôr e pensar, manter a lei como está. Ela está boa. É só esse exceto. Prender lá no fundo do quintal, faz a limpeza, faz o tratamento e depois solta. Nós não podemos aqui analisar de outra forma, a não ser permitir que os tutores possam prender momentaneamente os seus animais. Espero que a gente possa votar com a consciência de cada um hoje. O pedido de vista já foi feito, já foi analisado. Eu tive grande dificuldade para analisar isso, mas a hora que você pensa bem na possibilidade de haver uma injustiça, uma pessoa ser penalizada porque alguém a denunciou e ela não trata mal o seu cachorro, seu animal, é por isso que existe esse artigo que foi votado por unanimidade pelos vereadores. Portanto, peço a todos que votem com a consciência, eu vou votar contra esse projeto. Muito obrigado.
dizer que foi um pedido do Departamento de Proteção e da Polícia Militar, da Polícia Civil também, que pediu essa mudança. E dizer que eu sou favorável, sim, ao projeto e gostaria que os vereadores acompanhassem também, votassem favorável. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra. Posso usar aqui mesmo? Pode. Eu quero parabenizar a vereadora Érica pelo projeto de lei número 9 de 2025, onde você altera o inciso 15, né, do artigo 5º. Para você ter uma ideia, o projeto atual é do vereador Laudo, a emenda, e o projeto também. E teve discussão, e eu liguei para o vereador Laudo para saber se o projeto que Vossa Excelência está fazendo a alteração da emenda era importante ou não. Ele, o vereador Laudo, me disse que era importante o projeto de lei de Vossa Senhoria, a emenda que Vossa Excelência está apresentando para esse projeto. Então, eu acho que esse projeto, eu acredito que Vossa Excelência, estou dando crédito para Vossa Excelência, que esse projeto é de grande relevância para o município de Botucatu. Se eu estiver enganado, a senhora me corrige. E vou votar favorável ao seu projeto. Porque eu e o vereador Japa, desculpa já para usar o seu nome, mas assinamos o projeto de lei de Vossa Senhoria. Obrigado. Encerrada a discussão, vamos abrir o painel para votação. Está aprovado o projeto, com voto contrário do vereador Abelardo, vereador Lelo e vereador Trigo. Ielo.